Bem-vindo à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 18º dia e hoje nós vamos orar para que Deus nos revele quais são as prioridades verdadeiras dentro de uma família. Lembrando que a família é um projeto de Deus e se Deus está juntando alguém com outra pessoa, nós devemos entender quais são as prioridades. Como disse em alguns vídeos atrás, Deus une propósitos. E nós temos que elencar dentro da família o que é mais importante. Mas eu vou dizer que estabelecer valores não é fácil. Mas o primeiro na fila de uma família tem que ser o Senhor. O Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está acontecendo é a inversão. Deus está ficando em último plano, quando na verdade ele deveria estar em primeiro lugar. Após essa situação ser resolvida, estabelecendo Deus acima da família, as coisas começam a se desenrolar com mais facilidade. Os homens têm ideias diferentes sobre quais devem ser as suas prioridades, mas toda esposa sente que ela deve estar no alto da lista do marido, logo abaixo de Deus. Descobri, porém, que se a mulher quer que as prioridades do marido estejam nessa ordem, ela tem de verificar se as dela também obedecem a essa ordem. Primeiro lugar Deus, depois ela. Primeiro lugar Deus, depois ele. E vice-versa. Em outras palavras, se você quer que seu marido a coloque como prioridade sobre o trabalho, filhos, amigos e atividades, você precisa fazer o mesmo por ela. Se Deus e o seu cônjuge não forem claramente as principais prioridades na sua vida, seu marido se sentirá menos incentivado a fazer o mesmo. Então nós temos que entender isso. E vice-versa, para o homem é a mesma coisa. Nós temos que colocar prioridades e o homem também deve ter a mulher como sua prioridade logo após o Senhor. Eu conheço muito bem a luta para manter uma ordem correta das prioridades, especialmente se existem crianças envolvidas. As necessidades das crianças são imediatas e urgentes, e é você quem cuida delas. O marido, afinal, é um adulto e pode esperar, ele que se cuide. Ainda que não haja filhos, é possível ser consumida pelo trabalho, pela casa, pelos amigos, pelos projetos, pelos interesses, pelas atividades. Em meio a tantas coisas que ocupam o nosso tempo e atenção, é difícil impedir que a pessoa desça na lista, ou pelo menos você se sente como se isso tivesse ocorrido. É interessante. A gente sempre é colocado em último, mas o Senhor não quer isso para nós. Felizmente, as prioridades nem sempre correspondem ao total de tempo que gastamos com elas, pois caso contrário, a pessoa que trabalha 40 horas por semana colocaria Deus abaixo do seu emprego, a menos que orasse 8 horas por dia. Uma esposa não pode reservar para o marido o mesmo tempo que ela dedica ao seu filho pequeno, sem negligenciar a criança. Quando se trata de seu marido, a questão não é a quantidade de horas que você reserva. O importante é que você lhe dedique tempo de modo que ele se sinta como prioridade. Ele tem essa necessidade. E homem, ela tem essa necessidade. Deixe as coisas um pouco, reserve um pouco de tempo de qualidade. E aí você vai ver os frutos que você vai colher. Só cumprimentá-lo logo pela manhã com um sorriso e um abraço já o faz sentir
que essa pessoa é importante para você. Poderia perguntar também: você precisa de alguma coisa para hoje? E se ela lhe pedir algo, não se esqueça de fazê-lo. Conte-lhe que você está orando por ela e pergunte-lhe se há algo específico que deseja que você inclua em suas orações. Se em meio aos seus afazeres você for, de vez em quando, até lá para fazer qualquer comentário ou simplesmente para vê-la, isso lhe assegurará que ela está no topo da sua lista. Dê atenção. Dar atenção é diferente de sufocar, porque às vezes as pessoas sufocam o outro, não dá o espaço. Isso também é ruim. Nós temos que separar os espaços, ter um momento de cada um também, porque isso ajuda. O sentir saudade também faz parte, mas não deve ser a rotina diária. Nós devemos entender que é necessário o convívio, o contato e a atenção com qualidade para que haja algo bom, algo seja gerado de bom neste relacionamento. As prioridades têm a ver com a posição que as pessoas ocupam no coração. Planejar tempo só para vocês dois, um encontro, uma noite ou duas fora de casa, um jantar a sós, tempo em casa sem os filhos ou amigos, significa para o seu marido, para sua esposa, que ela é uma prioridade no seu coração. Se você quiser que ela a ame mais, que ele ame mais, precisa amá-lo mais. Precisa amá-la mais. Isso sempre funciona, especialmente se também estiver orando. A oração muda o coração, porque é o Senhor que vai ali desenvolvendo algo que só o Senhor pode gerar, que é o amor. Se você sentir que não tem tempo e a energia necessários para colocar seu marido, sua esposa em primeiro lugar e ainda fazer tudo o que se espera de vocês, peça a Deus que renove com o seu Espírito Santo, que Ele renove a mente, que Ele mude as atitudes. Busque em primeiro lugar ao Senhor e Ele o ajudará a alcançar e colocar as suas prioridades em ordem. Se o seu horário não permite tempo para estar com Deus e apoiar-se na sua força, reexamine as suas prioridades e faça um novo programa. O anterior não está dando certo, porque o Senhor, Ele tem que ter o tempo dele na sua vida. É primeiro em sua lista. Ele é a prioridade. Nós não podemos colocar o Senhor em outro lugar. Dá tudo errado. No nosso ambiente de trabalho, vemos com frequência certas pessoas obterem sucesso imediato. O problema é que isso faz surgir um espírito de cobiça, ansioso por mais sucesso, mais poder e mais riqueza. Quando essas pessoas não se esforçam para manter as suas prioridades em ordem, deixam-se se guiar pelo orgulho, cedendo à sua sedução. Lembrando que na aula de ontem nós falamos sobre o orgulho, o quanto é destruidor e o quanto ele denigre a imagem de Deus na vida de uma pessoa, porque a pessoa começa a ficar egoísta. Elas seguem o seu caminho, deixando para trás Deus, família, igreja, amigos. Quando esses indivíduos voltam à terra, a aterrissagem é quase sempre forçada. É uma queda terrível. Mas você não quer que isso aconteça, nem mesmo em pequena escala, com o seu marido, nem com você. Ore para que o seu marido sempre coloque Deus em primeiro lugar. Ore para que sua esposa sempre coloque Deus em primeiro lugar. Você em segundo e os filhos em terceiro. Então, não importa
o que mais possa estar ocorrendo na vida dele. As suas prioridades estarão em ordem e haverá mais paz e felicidade no futuro de ambos, porque está tudo na sua ordem. E quando está organizado, as coisas fluem melhor. Então vamos orar. Deus, proclamo como Senhor da minha vida. Ajude-me a buscá-lo primeiro a cada dia. Estabeleça as minhas prioridades em perfeita ordem. Revele-me como colocar o meu marido, a minha esposa, antes dos meus filhos, antes do trabalho, da família, dos amigos, das atividades, dos meus interesses, de maneira apropriada. Mostre-me o que posso fazer neste momento para demonstrar-lhe que ele ocupa este lugar no meu coração. Conserte as ocasiões em que permiti que duvidasse disso. Diga-me como estabelecer as prioridades de modo que qualquer coisa que aconteça, que desvie a minha vida ou não tenha um propósito duradouro, não ocupe o meu tempo. Eu oro para que as prioridades do meu marido, da minha esposa, também estejam em perfeita ordem. Seja, Senhor, e Rei sobre o seu coração. Ajude-nos a escolher a simplicidade da vida que lhe permita reservar um tempo a sós com o Senhor, um lugar tranquilo na sua presença todos os dias. Fala-nos sobre fazer da sua palavra, da oração e do louvor uma prioridade. Capacite-nos a colocar em mim e nos nossos filhos como prioridade no seu coração. Antes da profissão, dos amigos, das atividades. Oro para que essa pessoa busque o Senhor primeiro, submetendo-se totalmente, pois quando fizer isso, sei que as outras peças da sua vida serão encaixadas perfeitamente, porque o Senhor ordena tudo. É do Senhor todas as coisas, e o Senhor aplana os terrenos. A palavra do Senhor diz que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. O reino de Deus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Deus tem uma palavra de salvação, de libertação e de organização das nossas vidas. Nós devemos colocar Ele em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós sabemos disso e temos que praticar essa palavra, porque através da prática teremos a nossa vitória. Em nome do Senhor Jesus. Continue orando, continue praticando e fazendo sempre o bem, e Deus mudará a sua história no nome de Jesus.